Olá pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E o nosso Dicas do Estúdio de hoje, nós vamos falar sobre lavagem a seco. A lavagem a seco, ela deixa de ser moda e passa a ser uma necessidade. Porque hoje a gente tem visto nas notícias, nos jornais no Brasil inteiro, os reservatórios estão cada vez mais vazios. E aí a gente sabe, a gente está vindo aí com um período de chuva bem fora do normal e a tendência agora é parar de chover, então vai ficar mais difícil ainda. Então essa questão de lavar a seco não é um costume que a gente tem, né? Lavar carro a seco é um pouco complicado, principalmente para quem tem carro escuro. Há uma resistência muito grande em relação a isso, porque a pessoa fica com medo de estragar o carro, né? E com razão. Pode acontecer sim, se você não fizer da forma correta. Então, esse Dicas do Estúdio de hoje é exatamente para mostrar para você como fazer uma lavagem a seco da maneira correta e usando o material correto também. Bom pessoal, aqui eu separei o material para fazer a limpeza a seco, tá? Então, o que é esse material? É meio balde de água, 3 toalhas de microfibra. Aqui a gente tem a limpeza seco, que é o produto que nós vamos utilizar para fazer a limpeza. Aqui também nós temos um produto para pneu, é um gel, para a gente passar no pneu para ficar um acabamento legal. E esse aqui é o aplicador para a gente aplicar o produto para pneu. Então agora eu vou explicar para vocês o que é esse material. Vamos falar sobre as toalhas de microfibra. A toalha de microfibra. Por que da toalha de microfibra? Porque é um pano mais moderno, ele é tecnológico. Ele é composto por 80% de poliéster e 20% de poliamida. Então isso quer dizer o quê? Que ele consegue atrair partículas, tá? Ele vai facilitar quando você for fazer a limpeza. Outra coisa que é legal também é o seguinte, esse pano, cada fio dele, ele equivale a 100, a espessura dele é como se fosse 100 vezes mais fino que um fio de cabelo. Então é um pano realmente tecnológico e é uma coisa que hoje a gente encontra com facilidade no comércio. E uma coisa bacana é o seguinte, ele consegue absorver 5 vezes o peso dele, tá? Então, como antes a gente utilizava fraldas, né, esses panos, flanelas, tal, isso aí hoje já mudou, tá? É uma coisa que ficou para o passado, o legal mesmo, e principalmente para a gente fazer uma limpeza seca, para você ter mais garantia, você fazer além do serviço melhor, a gente fazer uma redução do arrasto de partículas, é legal que seja uma microfibra, tá? Bom gente, conforme eu falei, eu separei 3 toalhas de microfibra. Uma toalha mais usada, que essa aqui a gente vai usar no pneu, que é no final do processo. E uma toalha, 2 toalhas boas, né, que a gente separou, as mais novas que você tiver, que a gente vai fazer a limpeza com uma. Essa toalha a gente vai molhar, umedecer essa toalha, e a outra ela vai ficar seca, tá? Para quê? Para a gente secar o produto e fazer o acabamento final, que é o polimento. Porque os produtos para limpeza a seco, ele tem essa característica. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que é o produto a seco. Bom, o produto que nós estamos utilizando, que a gente vai usar aqui, é esse aqui, ó. Ele é um produto pronto para uso. Talvez vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas fazerem limpeza a seco, a lavagem a seco, com apenas 2 copos de água, tá? Por que desses 2 copos de água? É porque a pessoa dilui, ela tem que diluir o produto. Nesse caso aqui, nós já vamos utilizar um produto pronto para uso, então não há necessidade de diluir. Eu, particularmente, até prefiro esse tipo de produto, tá? Ele já pronto para uso. Primeiro, porque é mais fácil. E segundo, porque eu acho que ele tem uma eficiência maior. E agora, gente, é o produto para pneu, para a gente fazer aquele acabamento legal, né? E esse aqui nós vamos utilizar um produto gel, que eu vou mostrar para vocês. Ele é um gel, ele é fácil de você usar, e o bacana é que é o seguinte,
ele não é aquele produto que ele sai com água. E, inclusive, uma coisa bacana é que esse produto ele é à base de água. Então, ele não danifica a borracha, ele não contém solvente. Tá? E aqui é um aplicadorzinho de espuma. Essa espuma você pode, às vezes, utilizar uma esponja que você tiver na sua casa, né? Isso é mesmo, ou qualquer pedaço de espuma. Isso aqui é para a gente fazer a aplicação no pneu. Bom, o carro que nós vamos fazer essa lavagem a seco é esse Honda aqui que a gente separou, tá? Então, existe um processo para fazer essa limpeza a seco. Então, não é você começar a limpar o carro pela frente do carro, depois passa para a porta, então não é assim. A gente tem que começar a fazer essa limpeza de cima para baixo, tá? E imaginar uma linha, tá? Vamos como se fosse um friso. E desse friso para baixo, nós vamos fazer por último. Por quê? Porque é nessas partes mais baixas, mais próximas ao solo, é que as partículas elas vão se acumular no carro. Então, o que acontece? Se a gente começa a fazer a limpeza nessa peça, pegando toda a sujeira que está de baixo e subindo com ela, é pior. Tá? Então, o legal é a gente imaginar a peça até uma determinada altura e aí depois a gente faz a parte baixa dela. Então é o seguinte, gente, por último, nós vamos trabalhar essa parte do pneu e rodas. É aí que a gente vai utilizar aquela toalha mais gasta, tá? E depois nós vamos fazer o acabamento com o produto para pneu. Bom, então aqui, ó, é aquela flanela, aquela toalha de microfibra que a gente vai umedecer. Esse balde com água, esse meio balde com água, ele é para a gente ficar limpando a toalha ao longo do processo. Porque quando a gente vai limpando a toalha, lógico, você vai eliminando mais ainda aquele problema de arrasto de partículas, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com meio balde de água. Agora, se você não utiliza água para fazer a limpeza da toalha ao longo do processo, então você vai ter que separar mais algumas toalhas de microfibra para você fazer toda a limpeza do carro, porque senão a toalha ela vai virando uma lixa, tá? Aí sim você corre o risco de arranhar o carro, a pintura dele. Então nós vamos pegar aqui o produto de limpeza seco. Inclusive já teve pessoas me falando que eles fazem limpeza a seco somente com pano úmido. Bom, tudo bem, funciona, tá? Só que esse produto ele é preparado para fazer a limpeza. Então ele contém substâncias que elas vão reduzir, vão lubrificar a pintura do carro. Então você vai reduzir muito o arrasto de partículas nele. E nesse caso aí, lógico, você vai evitar arranhar. Uma outra coisa que é muito importante na hora que a gente estiver fazendo a limpeza é a pressão que a gente usa na toalha. Tá? Quanto menos pressão, melhor é. Porque quanto menos você apertar a sujeira na pintura, menos possibilidade você vai ter de arranhar. Então, eu te digo o seguinte, é possível sim você fazer uma limpeza seca sem ter problemas nenhum, mas a técnica, ela é importante. Então, não é uma limpeza que você vai chegar como a gente faz quando está lavando o carro com água, né? Porque o shampoo, ele lubrifica a pintura também, porém, o produto de limpeza seco lubrifica mais ainda que o shampoo, tá? Por isso que é legal a gente sempre usar. Então vamos lá, vamos começar a fazer essa limpeza aqui pelo teto do carro. Então nós vamos separar o teto, né? Vamos dividir ele em 4 partes, tá? Então, do lado de cá nós vamos separar em 2 partes, lado de lá, outras 2 partes. Então vamos lá, primeiro a gente aplica o produto. Você dobra a flanela assim, dessa forma. Vamos fazer assim, ó. Legal? Então, vai arrastando ele devagar, né? E sem muita pressão.
Ó, veja a sujeira que ela tá na toalha. Então, o bacana dessa microfibra é isso que eu te falei, ó. Ela vai aderindo à sujeira e ela vai, tipo, absorvendo isso aí. Então, fica bem, reduz bastante mesmo a possibilidade de estragar a pintura. Ó, aí nós vamos fazer assim. Ó. Aqui, ó, a gente já não tem mais sujeira no teto, nessa parte aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Agora nós vamos partir para outra parte. A mesma coisa. À medida que vocês forem observando que a toalha vai sujando, vai virando ela. Depois nós vamos lavar. Bom, agora que a gente já terminou de fazer a limpeza, nós vamos pegar essa toalha seca e nós vamos fazer o acabamento. Ó, já está limpinho e brilhando. Legal. Como vocês puderam observar nas imagens, nós fizemos, dá para ver um comparativo da parte que nós limpamos e da parte que ficou suja. E a parte que a gente limpou está brilhando, legal, parece até que a gente encerou a pintura do carro. Mas é mais ou menos por aí mesmo. O produto, ele contém uma cera, e essa cera, na hora que você faz aquele acabamento com o pano de microfibra sequinho, ele fica bacana daquele jeito. Então é o seguinte, agora nós vamos fazer aqui a limpeza da porta e da lateral, tá? E essa limpeza nós vamos incluir os vidros também. Então vamos lá. Mesma coisa, vamos jogar o produto. Isso aqui, gente, tem que umedecer bastante, tá? Então é isso aqui, ó. Nós vamos fazer a limpeza, conforme a gente tinha conversado antes, daqui até a essa altura aqui, ó. Porque daqui para baixo a sujeira está mais pesada. Então vamos lá. Ó, devagarzinho. Não é devagarzinho, é de leve, né? Limpando os vidros. Bom, agora que nós já fizemos a limpeza, nós vamos fazer o acabamento. Então vocês podem observar que aqui está limpo e aqui a sujeira permanece. Essa nós vamos fazer posteriormente, mas antes vamos limpar. Vamos começar pelo vidro aqui, ó. Deixar ele bem legal, bem brilhando aqui, ó. Bom, tá aí, ó. Tá limpinho, brilhando. E agora nós vamos partir para a parte de baixo da pintura, tá vendo? Essa parte aqui ainda tá muito suja. Então aqui nós vamos fazer diferente. Como tem mais sujeira nessa parte de baixo, tem uma técnica de arrasto que é legal a gente fazer aqui, ó. Pega a parte mais suja do pano, né? Porque ali ele vai sujar mais ainda. Aí a gente faz assim com ele, ó. Tipo um rolinho assim, ó. Tá? E aí você vem devagar e vai passando aqui, ó. Devagarzinho. Que aí você vai, ó, bem de levinho, que você vai eliminando essa sujeira pesada
tá? Ó. Né? Você vai virando. Ó. Tá vendo como é que o pano vai ficando sujo? E você evita de ficar passando essa partícula para um lado e para o outro, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Agora tá tranquilo para a gente fazer o resto da limpeza dele. Como ali já tinha bastante produto e eu tirei com esse paninho, então nós vamos passar mais produto ainda, tá? Então aqui, ó. Agora você já vem com o pano, pega essa parte mais limpa dele e faz a limpeza normal, aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora aqui, ó, vamos passar o paninho seco para fazer o acabamento. E ó. Olha que legal. Tá vendo, ó? Nós já temos aqui lateral e porta limpos e brilhando. Agora aqui é o seguinte, nós vamos limpar essa parte do para-choque. É uma parte que ela recebe muita sujeira, principalmente por causa do pneu. O pneu, ele vai jogando toda a sujeira nessa parte de baixo. Vocês podem observar que aqui está bastante sujo, tem bastante areia aqui. Então, é importante a gente lubrificar bem essa peça e vamos fazer aquela técnica de arrasto que eu mostrei na outra parte ali, tá? Então, vamos lá. Lubrifica bastante. Ó. Então vamos fazer, vamos começar aqui por cima. Ó, tá vendo? Vamos virar o pano bem de levinho, tá? Sem apertar a microfibra na pintura. Aqui, ó, onde está mais sujo, ó, tá vendo? Então nós vamos fazer assim, aqui, ó. Assim, ó, tá vendo? Olha só. Vira ele. Ó. Tá vindo todo aqui para a toalha. Aqui, ó. Legal, reduzimos bastante aqui a possibilidade de atrito. Então a gente vira a toalha, vamos jogar mais um pouquinho do produto, lubrificar legal. E vamos fazer a limpeza normalmente agora, ó. Assim, ó. Ó. Bacana, limpinho. Agora, com a toalha limpinha, nós vamos secar e vamos fazer o acabamento, ó. A gente vai virando ela. Brilhando, ó. Legal. Vou dar mais uma polidinha para ficar bem bacana mesmo. Pronto. Bom, gente, agora chegou a parte mais suja do carro, que são as rodas e o pneu, e os pneus, né? Então, nós vamos pegar aquela microfibra mais velha, né, que a gente tinha separado, vamos molhar, deixar ela bem molhadinha mesmo, bacana. E vamos para as rodas, né? Aqui, ó. Jogar bastante produto. E vamos limpar a roda então. Quer ver? Deixa eu passar pro lado de cá. Fica mais fácil aqui. Aqui, ó. A gente começa por elas. Ó, a roda.
Olha, sujeira. Tá bem legal aqui, ó. Esses raios dele aqui. Bacana, agora nós vamos pro pneu, ó. Ó. Então, pessoal, é o seguinte, agora nós vamos secar a roda, tá? Secar e fazer o acabamento. E nós vamos pegar aquela microfibra sequinha para fazer esse acabamento. Só que tem um detalhe, é a última coisa que se faz. Só depois que você fez a limpeza de todo o carro, lógico, né? É que a gente vai fazer a limpeza das rodas. Então não tem problema da gente pegar a microfibra que você tinha passado na pintura para passar na roda, não, tá? Porque aqui ela já está limpa. Mas isso é a última coisa que se faz, legal? Então vamos lá. Então, gente, tá vendo? Ficou bacana, tá limpinho, tá brilhando. Inclusive, esse tom avermelhado que vocês estão vendo é o reflexo do chão. Tá? Então, o chão está sendo refletido na roda. Bacana, né? Então agora, gente, nós vamos fazer o acabamento. Tá? Nós vamos passar produto para pneu, que é esse gel aqui, né? Igual eu mostrei para vocês. E com ele a gente vai fazer o acabamento. Eu gosto bastante do gel, porque eu acho que ele é mais fácil de se aplicar, sabe? E também até o consumo dele é menor. Ó, a gente aplica com um aplicadorzinho de espuma. Ó. Pois é, pessoal, tá aí, tá prontinho, ficou bacana, né? E o principal, sem consumo de água, né? Vocês viram que a gente gastou apenas meio balde, esse meio balde vai ser para você ficar lavando o pano ao longo do processo. Então, é possível da gente contornar essa situação, sem deixar o carro da gente sujo, não é mesmo? Agora, a gente tem que ver que é o seguinte, para todo tipo de problema há uma solução, não é mesmo? Então, espero que tenha sido útil para vocês e vai ser bacana ver todo mundo aí fazendo essa limpeza seco, o pessoal aderindo mesmo, abraçando essa ideia, porque é como eu disse no início, não é moda, hoje é uma necessidade. Um abração para vocês.